Esse é um vídeo maior um pouquinho para quem tem interesse em conhecer as coisas de Deus. Vamos entender uma coisa? Toda a Bíblia fala a mesma coisa. A Bíblia é um composto de livros, né? Biblion é uma coleção de livros. Na verdade, são 40 escritores, mas só tem um autor intelectual que é o Espírito Santo de Deus, que inspirou esses 40 autores que escreveram os 66 livros da Bíblia, né? Mas toda a Bíblia revela a personalidade de Deus, que Deus é amor, né? Está escrito na Bíblia, em 1 João 4,8, 1 João 4,16, que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, aquele que está em amor está em Deus, Deus está nele. Só que Deus, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas e para tudo que ele cria. E tem pessoas e seres como anjos que escolheram serem maus. Então Deus, tudo que diz na Bíblia, ele vai separar o bem do mal. Com ele vai ficar o que é bom, porque ele gosta do que é bom. Imagina, Deus cria tudo. Ele podia ter escolhido o mal para ele, mas ele sabe que o mal não se sustenta, o mal não é bom, não é prazeroso, é um engano, né? Então Deus escolhe para ele próprio o que é bom, o que é fazer bondade, o que é fazer caridade, o que é ajudar o próximo de graça. É assim que ele faz. Ele deu a salvação para nós de graça. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho gerado de Jesus Cristo, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio condenar, veio salvar o mundo, João 3,16, né? Então tá, Deus é amor, e ele fala em toda a Bíblia que ele vai separar para o reino dele o povo que foi transformado pelo Espírito Santo na imagem de Jesus. Porque esse era o propósito de Deus na criação. Romanos 8, do 28 em diante, diz que ele nos predestinou para sermos transformados na imagem de Jesus. Então, quando a gente pega, por exemplo, Mateus 13, 24, fala do joio e do trigo. Tinha o joio, tinha o trigo que Deus plantou, coisa boa. E o inimigo, que é Satanás, plantou o joio, que é a maldade, né? Aí os anjos falam, quer que colhe? Não, deixa frutificar. Na hora que frutificar, a gente colhe o que é bom e junta no celeiro. O que é ruim, a gente coloca fogo, né? Da mesma forma, em Mateus 25, os bodes das ovelhas. Diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, né? As ovelhas fazem o bem. Eu tive fome, você me deu de comer. Quando? Quando fez por um pequenino. Esses são as ovelhas. E quem são os bodes? Nunca ajudou ninguém, só fez maldade, só respira maldade, só pensa em maldade, é maldade o tempo todo, né? Nunca foram transformados pelo Espírito Santo. Jesus vai dizer, esse eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Em Apocalipse 14, 14 é a mesma história. Jesus, na verdade, numa nuvem branca, vai separar o joio do trigo, não, os bons dos maus, né? Então, gente, vamos entender uma coisa. Nós somos criaturas que fomos corrompidas por Satanás. Quando Deus criou o mundo, era tudo perfeito, animal não matava, não se matava para comer. Mas Satanás enganou Adão, enganou Eva, na verdade, e corrompeu todo o planeta, e Jesus vai consertar isso aqui tudo no reino de 1000 anos. Mas o que importa somos nós, a nossa alma, a nossa essência, o nosso existir eterno. Ele vai estar aonde? Com Jesus, com Deus, no reino dele onde tudo é bom? Ou fora do reino dele onde tudo é mal, onde só tem pranto, choro e ranger de dentes? Hoje nós temos o livre-arbítrio para escolher. E a salvação é de graça, viu? Não tem preço não. Se você quiser como eu quero, o que você deve fazer? Ajoelhe e pede, Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Eu creio no Senhor, Senhor Jesus, me dá o teu Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o fogo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma na imagem de Jesus, viu? Mas creia em Jesus, ele dá o Espírito Santo, ele te justifica e salva. Mas se insistir na maldade, nas concupiscências mundanas e ficar fora do reino de Deus, imagina você convivendo com demônios da pior espécie, que só fazem maldade e crueldade. E quem pensa que é mal, tipo um Hitler da vida, não, eu sou mal lá, eu vou ser o chefe, não é não. Tem gente muito pior lá, tem seres muito piores lá. Então vamos ficar fora desse lugar ruim. Vamos ficar no reino de Deus, porque lá tudo é bom. E ele é dado de graça pela fé em Jesus Cristo, que dá o Espírito Santo e transforma o ser humano em nova criatura conforme a imagem de Deus.